Então, coleguinhas, eu quero que você seja bem-vinda ou bem-vindo de volta a esse canal. E como você sem dúvida vai perceber, essa é a segunda parte de uma série de vídeos cujo intuito é falar da obra da Jane Austen. A ideia do primeiro vídeo, que eu estou colocando na descrição também, era papear principalmente com as pessoas que ainda não leram Jane Austen, ou que ainda está dando os primeiros passos no processo de conhecer a obra dela. Isso não quer dizer que eu estou enxotando do meu primeiro vídeo as pessoas que já leram os romances, ou mesmo todos. Então, por obséquio, vão lá, assistam o vídeo, me digam se eu estou fazendo um bom trabalho com as minhas explicações introdutórias, me digam como eu estou dirigindo nessa coisa de YouTube, certo? Se Vossa Senhoria, quem quer que seja Vossa Senhoria, se enquadra na categoria de principiante em matéria de ler Jane Austen, e ainda não conferiu a primeira parte dessa série, eu até recomendo que você faça isso, vá para o primeiro vídeo novamente. Porque normalmente se assiste primeiro a primeira parte e depois a segunda parte. Mas se o seu estilo é vida louca e a sua profissão é quebrar regras, cuspir na cara da sociedade, não tem problema também, você pode começar aqui. No meu primeiro vídeo, como não podia deixar de ser, eu estava confinado a falar mais por cima das coisas, certo? E a partir de agora eu vou explorar mais alongadamente alguns apontamentos sobre a obra de Jane Austen e eu vou tocar em alguns assuntos mais interessantes. Assim sendo, acho que nem cabe que eu chame essa série muito de introdução. A ideia era que fosse uma introdução a Jane Austen, certo? Mas na real eu acho que nem existe muita coisa de interessante que eu possa falar me mantendo no nível puramente introdutório. Isso é porque eu não quero apenas aqui nesse canal dar dicas no estilo compra tal livro ou não compra tal livro. E também não quero que seja um lugar onde eu simplesmente catalogo impressões minhas sem mais nem menos. Eu quero que isso seja realmente uma discussão sobre os livros que eu quero falar. E o estilo que vocês vão perceber que é mais uma coisa ensaística do que uma nota crítica, certo? Logicamente, sair do nível introdutório tem um preço para mim, e esse é um preço que eu tenho o dever moral de informar os meus caros e as minhas caras principiantes em Jane Austen. Eu não posso mais fazer um vídeo livre de spoilers, se eu for discutir as coisas que eu quero discutir. Porque vai ser necessário mencionar as ações dos personagens e alguns dos eventos cruciais que ocorrem nos romances, daqui por diante. Por isso, se você ainda não leu os romances e é do tipo que gosta de descobrir os pontos da história de um livro somente através da leitura, eu vou ter que te pedir, com o risco de afastar algumas visualizações, que você leia todos os 6 romances, e a Juvenília também, e os romances incompletos também, se não for pedir muito, e só depois volte aqui. Então você pode pausar nesse exato momento do vídeo e faça suas leituras necessárias. Pronto! Muito bem. Agora que as senhoras e os senhores já leram os romances ou se lembraram que não ligam muito para coisa de spoiler, eu posso dar início às obras. Então, inicialmente eu tinha a intenção de que esse episódio falasse um pouco sobre a Jane Austen enquanto uma leitora de história e como uma pessoa que viveu no período regencial, certo? Ou seja, uma abordagem relativamente sociológica sobre Jane Austen. Mas, assim, meio que por acaso eu escrevi algumas palavrinhas sobre um tema mais específico, relativo ao uso e ao significado do espaço, das localizações, dos lugares onde os personagens se movem nos romances de Jane Austen. E esse provavelmente vai ser um vídeo mais curtinho em relação aos próximos que eu vou postar aqui. Os próximos também vão ter uma sessão introdutória mais curta, porque eu achei por bem dividir o que eu tenho que falar em partes. Mesmo que essas partes não sejam exatamente simétricas entre si. Antes de atacar o meu tema propriamente dito, eu quero rapidamente retificar uma omissão importante do meu último vídeo, e eu peço a compreensão de vocês, porque obviamente eu tô começando a brincar de mexer no YouTube, e eu ainda não tô acostumado com aqueles detalhes que os YouTubers experientes já tiram de letra. E o detalhe em questão é que no último vídeo eu esqueci de informar vocês o meu nome. Vocês, os meus internet espectadores, não sabem meu nome ainda. Isso foi uma falha grave, porque se eu estivesse na posição que vocês se encontram,
de ouvir essa voz incorpórea com um sotaque paranaense insuportável, discorrendo sobre livros e assim por diante. O mínimo que eu ia querer saber é o nome dessa voz. Então, o meu nome é Jair Augusto Soares Corrêa, e eu tenho certeza que é um prazer conhecer as senhoras e senhores, mas vocês podem se sentir livres para me chamar só de Jair, ou de Augusto, ou até de algum outro nome, algum apelido, desde que não seja ofensivo, não envolva alguma palavra feia, como vocês bem entenderem. Ainda falando mais um pouquinho sobre o tema de nomes, eu percebo que por várias vezes eu chamei Jane Austen de Jane no vídeo anterior. E alguma coisa me diz que ela não ia concordar muito com essa liberdade que eu tomei, e é capaz que ela ia achar tão vulgar quanto o hábito que a minha xará, a Augusta Elton, tinha de chamar o Sr. George Knightley de Knightley, pura e simplesmente. Quando o mínimo que você pode fazer é chamar ele de Sr. Knightley. E com 1000 desculpas para sombra de uma das minhas autoras favoritas, eu vou continuar chamando-a de vez em quando de Jane. E essa liberdade é justificada porque eu acho que ler um grande livro é, entre outras coisas, entrar em contato com outra mente. A autora, ou o autor, mesmo que estejam mortos, enterrados e transformados em pó, quando eu leio os livros, eles parecem estar muito vivos para mim, a despeito de qualquer coisa que os críticos pós-estruturalistas tenham a dizer. Então, se por um lado eu não conheço e nem poderia conhecer muitos detalhes da Jane Austen enquanto pessoa, ainda assim eu acho que ler esses 6 romances ajuda a gente a se familiarizar com essa pessoa do passado, até formar uma conexão com ela, pensar nessa pessoa como se ela fosse uma amiga falecida há muitos anos, bem antes do que qualquer um de nós tenha nascido. Eu formo esse elo com todas as autoras e autores que eu admiro. Então, da mesma forma que eu me permito chamar o Charles Dickens de Charlie, de vez em quando, eu chamo a Jane Austen de Jane. E isso me faz pensar que essa coisa de formar elos com pessoas que você não conhece de verdade, apesar de eu ter falado aqui sobre escritores, também é relevante para alguém que, como esse que vos fala, está apenas experimentando descompromissadamente essa coisa de YouTuber. Porque esse vídeo e outros vídeos que eu venho a produzir no futuro, eles podem ser assistidos por pessoas que eu nunca vi em carne e osso e que eu nunca vou ver. E quando se trata dos YouTubers mais famosos, eu posso até afirmar que escolher o conteúdo dos vídeos deles não é nem de longe tão importante quanto a missão de criar um elo com o público ao longo de uma série de vídeos e tentar cativar o público com a personalidade do youtuber em questão. É por isso que os youtubers mais populares, eles publicam no mínimo um vídeo por semana. O público não está tão preocupado com o assunto do próximo vídeo. O público quer apenas ver aquela pessoa de novo, em intervalos curtos de tempo. É meio que aconteceu com os atores e as atrizes de uns 80 anos atrás, quando começaram a ser primeiros seriados de TV, mas com a diferença que muitas vezes youtubers não se apresentam como personagens, e sim como versões de quem eles realmente são. É por isso, eu acho que deixar o público sentir que está descobrindo um pouco da intimidade do youtuber é uma ótima estratégia para formar esse elo à distância, que é um dos segredos do sucesso numa plataforma como essa aqui. É por isso que a gente tem essa profusão de vídeos no estilo eu com meus familiares, respondendo suas perguntas, olha a casa nova que eu comprei um cachorro chihuahua e assim por diante. É o componente reality, é o componente fatia de vida da plataforma, que às vezes parece uma fatia de bolo, mas é uma fatia de vida. E é claro, esse tipo de coisa só vai atrair algum interesse substancial se você já tem alguma estatura por aqui. Ou seja, se você já tiver adquirido um pouquinho daquele encanto plebeu de subcelebridade da internet. No meu caso, particularmente, não teria serventia em dividir com vocês as fotos das minhas férias lá na praia de Matinhos, ainda que eu esteja muito orgulhoso das roupas de banho que eu usei naqueles dias de alegre ociosidade. Mas, para não dizer que eu não estou pelo menos tentando me enturmar e seguir os padrões estabelecidos, porque saibam vocês que para mim agir em conformidade, conformismo é sempre uma coisa importante para mim, eu estou mostrando aqui uma foto dos meus livros da Jane Austen. E como você pode perceber, são todas edições antigas. E por que isso? Porque eu comprei todos esses livros em sebos. Eu adorava ir para sebos antes dessa catástrofe sanitária da pandemia aí.
E daí você pensa, pô, eu também gosto de livro e também gosto de ficar em sebos. E se isso for o seu caso, a gente já tem duas coisas em comum. E a gente já está começando a formar aquele tal de elo à distância. E para comemorar essa ocasião feliz, você bem que podia se inscrever no meu canal e dar aquele like topzera nesse vídeo. Sem pressão, lógico, mas não custa nada. Só uma pequena pausa. Vocês acharam que ficou convincente essa minha mendigação de likes e de inscrição? Porque essa é uma parte do meu canal que eu tenho muito desejo de desenvolver, tornar mais apropriada, né? Porque eu tenho intenções de usar possíveis ganhos com esse canal para reformar minha casa, né? Então, para um futuro próximo, eu estava até pretendendo usar bailarinas e bailarinos e macacos ensinados para pedir, me ajudar nessa mendigação de inscrições. Então eu só digo, fiquem ligados nos próximos vídeos que novidades com certeza aparecerão. Pois bem, sem mais delongas, vamos começar. Esse pode parecer um ponto improvável para começar a nossa jornada, mas com a licença de vocês a gente vai discutir um pouquinho sobre claustrofobia literária. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre os escritores famosos que não gostavam muito da nossa querida Jane Austen. Para começar a nossa discussão sobre ideias em Jane Austen, eu quero retomar uma noção comum entre os críticos da Jane, que é a ideia que seus livros são de várias maneiras ambientes confinados. Na primeira parte eu já havia destacado a crítica da Charlotte Brontë, e o mote principal daquela crítica era que o mundo dos personagens da Jane era muito confinado, faltava profundidade de sentimentos e emoção nas histórias de amor que a gente encontra nesses romances. Então, em outras palavras, essa é uma Jane que não iria se entregar tão facilmente aos charmes selvagens de um Tarzan. O famoso escritor Vladimir Nabokov vai ainda mais longe nesse sentido, dessa opinião, e diz, um pouco pomposamente, que não pode haver dúvida que há em Jane Austen um leve ranger do filistinismo. Nas palavras irretocáveis dos nossos colegas da Wikipédia, filistinismo é uma atitude anti-intelectual que socialmente subestima e despreza a arte, o belo, o intelecto e a espiritualidade. Continuando a citação do Vladimir, ele diz que esse filistinismo da Jane é óbvio em sua preocupação com rendas, ou seja, com dinheiro, e em sua abordagem racional em temas como romance e natureza. Bom, vocês podem ver que essa não é uma passagem muito feliz do Nabokov, mas eu quero que vocês guardem o nome dele porque a gente vai ouvir mais opiniões fortes do nosso emigré russo favorito em breve. Bom, como vocês puderam perceber, o tipo de crítica que eu abordei até aqui foca em duas formas de confinamento que permeiam os romances de Jane Austen. Primeiro, tem a ideia metafórica de confinamento emocional, repressão, etiqueta excessiva, apatia, preocupação com dinheiro e etc. E eu acho que eu já falei bastante sobre isso no meu vídeo anterior. Mas o fato é que a ação dos livros, fisicamente, é confinada nesse sentido literal. E eu acho que parte da censura da Brontë e de outros críticos se concentra no fato de que nós vemos pouco da diversidade e da exuberância da natureza nos livros de Jane Austen. Na verdade, a gente até passou um pouco por esse ponto quando a gente começou a falar sobre alguns aspectos do estilo literário da Jane. A gente sabe que ela não é uma autora que vai gastar páginas e páginas com passagens descrevendo um ambiente em que os personagens existem, ou mesmo com pormenores sobre a aparência física desses mesmos personagens. A gente nem sabe, por exemplo, qual é a cor do cabelo de heroínas como a Elizabeth Bennet, Fanny Price e Emma Woodhouse. E até aqueles detalhes sartoriais, né, como vestidos e gorros, eles recebem menos destaque do que as adaptações cinematográficas dos livros nos levariam a supor. Quando há passagens descritivas em Austen,
Elas primam mais pela precisão, concisão e pela ocasional delicadeza comedida do que pelos jogos de imagem dilatórios e comparações extravagantes. E de fato, assim, não existem alterações radicais no cenário dos romances da Jane. E parte da razão por trás disso está no fato de que, logo no início da carreira dela como romancista, a Jane definiu qual ia ser o cantinho onde as suas histórias iam se desenrolar. E esse cantinho ia ser o mundo da nobreza rural inglesa. Ou, pelo menos, esse mundo reinventado, né, pelo prisma artístico das tintas dela. E eu faço esse adendo porque ia ser ridículo dizer que a Jane era uma mera documentarista de certo extrato da população inglesa durante o período regencial. Seria como dizer que ela era uma artista desprovida de qualquer tipo de artifício. E a própria Jane revelou o que ela esculpia nas suas 2 polegadas de marfim. Eram 3 ou 4 famílias num cenário do interior inglês, e essas famílias, embora em sua maioria nem tão veneravelmente anciãs e nem tão ricas, elas reproduzem os costumes e os valores da aristocracia. A cultura exemplificada por tais costumes e valores transborda a conduta dos personagens e até molda os ambientes pelos quais esses personagens se movem. Então, apesar de a gente estar no campo, a gente não encontra ali a natureza selvagem da Mata Virgem, e sim o que a Charlotte Brontë descreveu como um jardim muito bem cultivado, cuidadosamente cercado com canteiros de bordas bem delineadas e delicadas flores. E alguém pode achar meio esquisito isso, né? Porque, de fato, em todos os romances da Jane, a gente tem arbustos. E com um pouco de imaginação, a gente pode dizer que esses arbustos são cultivados de acordo com o padrão arquitetônico das casas que eles enfeitam, com os excessos naturais de arbusto contidos em formas geométricas. E a gente pode, inclusive, dizer que, em alguma medida, as confinadas residências e os seus arredores são os espelhos das senhoras e dos cavaleiros de Jane Austen. Mas eu, particularmente, acho essa interpretação uma viagem para lugar nenhum. Então, vamos com calma, vamos voltar um pouquinho. Verdade seja dita, lá de vez em quando os personagens de Jane Austen saem de suas residências e viajam um pouco. De vez em quando tem uma viagenzinha para a capital, as atrações de Londres, visitar os amigos e parentes também é permitido. Se bem que quando isso acontece tem um excesso de comunicação epistolar entre os personagens. Tanto que o Nabokov diz que esse é um truque para avançar a história mais rapidamente. Talvez haja alguma justiça nessa avaliação. E no romance Persuasão, os personagens finalmente vão à praia. Daí eu te pergunto, será que a Charlotte Brontë estava realmente certa ao dizer que não tem nenhum ar fresco nos romances de Jane? Para a senhorita Elliot, que é a personagem principal de Persuasão, o ar marítimo da cidade de Bath foi inclusive de grandíssima importância. E tudo indica que Sanditon, que é o romance incompleto da Jane Austen, ia ser ambientado quase integralmente num vilarejo costeiro que se chama Sanditon. Mas o ponto é que quando a Jane escolhe a ambientação praiana, a experiência diz pra gente que o interesse dela provavelmente não é escrever belos e longos parágrafos sobre como o indolente oceano abraça a orla ao entardecer. Ela provavelmente está mais interessada em falar sobre a obsessão dos hipocondríacos dos séculos 18 e 19 por esses poderes restaurativos do mar. Na verdade, eu acho até que uma tese de doutorado poderia facilmente ser escrita só sobre os hipocondríacos na ficção de Jane Austen. Porque, para falar a verdade, eu não sei se o oceano, se o mar, altera muito os procedimentos gerais de um romance da Jane. O que a gente tem são algumas brisas positivas, algumas boas vibrações, como diriam os Beach Boys, e essas atrações, né? Essas atrações que são feitas para tirar proveito dos pobres hipocondríacos. Mas aí vocês podem me dizer, mas o mar não muda tudo? O mar não é a morada romântica do deus Netuno? O Baudelaire descrevia o mar como um mistério profundo,
tenebroso e discreto, ninguém conhece suas riquezas íntimas. Já outras pessoas, como eu, de vez em quando, vão descrever o mar apenas como a maior privada da face da Terra. O Sr. Woodhouse, por sua vez, ele vai dizer que o mar é um perigo para a saúde de todo ser vivente. Então eu digo, caro ouvinte, você decide. Seja como for, o resumo da ópera é que as criaturas de Jane Austen nunca vão muito além dos locais que a própria autora explorou do lado de cada espelho. E antes que alguém me diga, eu não estou esquecendo de casos especiais como a viagem internacional do Sir Thomas Bertram em Mansfield Park. Eu só estou dizendo que esses casos especiais nunca compõem a ação dos romances. A gente só ouve os personagens que ficaram na boa e velha Inglaterra discutindo os particulares da ausência do Sir Thomas. É como se, ao se ausentar da Inglaterra, o Sir Thomas estivesse se ausentando provisoriamente da ação do livro também. Preciso deixar registrado aqui a exceção que é constituída pela juvenília de Jane Austen, que é toda a ficção que ela compôs desde a época que ela era adolescente até o período que ela começou a trabalhar nos romances. E a juvenília é muito divertida e ela leva os leitores dela para lugares muito exóticos, na Escócia e no país de Gales, por exemplo. Quando eu menciono esses lugares, eu estou pensando especificamente em Love and Friendship e Leslie Castle. O comentário que eu tenho a fazer sobre esses lugares que a gente vê na juvenília é que eles são anomalias se comparados com os ambientes bem mais solidamente construídos que a gente encontra nos romances. A Jane estava apenas se divertindo, fazendo recriações burlescas das paisagens românticas, da literatura gótica e dos escritos dos viajantes sentimentais. Então, as ruínas, as ribanceiras, a montanha cujo topo é adornado pelo castelo escocês, esses locais que tanto agradariam aos temperamentos românticos, lamentavelmente são feitos de papelão na ficção da Jane Austen. Esse sarcasmo dela com relação aos paisagistas de plantão, que a gente encontra também na ficção madura, não prova, em minha opinião, que a Jane Austen era alérgica ao pitoresco, mas ela simplesmente achava um pouquinho engraçada a afetação paisagística dos contemporâneos dela. Então a gente estabeleceu alguns fatos sobre a limitação espacial, geográfica dos romances da Jane. O que eu quero fazer no resto desse vídeo é esboçar uma apologia ao método empregado pela escritora ao estabelecer o confinamento espacial da ação e a relativa escassez de passagens descritivas nos romances. Porque eu acho que esses dois fatores estão interligados e que eles revelam uma faceta pouco discutida da Jane Austen. Para falar sobre o confinamento da ação, eu quero mencionar algumas palavras de um dos escritores que mais foram influenciados pela Jane. O Patrick O'Brian era um romancista inglês do século XX que nunca escondeu a sua admiração por Jane Austen. Ele ficou famoso com sua série de livros, publicada entre 1969 e 2004, sobre as aventuras navais de marinheiros ingleses durante as guerras napoleônicas. Algumas pessoas que sabem do papel formador que Jane teve para o O'Brian e sabem que as iniciais do personagem principal, Capitão Jack Aubrey, que essas iniciais não são incidentais, chamam essa coleção de romances de Jane Austen com marinheiros ou Jane Austen e um navio. E em uma das raras entrevistas que o Patrick O'Brian concedeu no curso da sua vida, ele foi questionado sobre o notório confinamento espacial que a gente constata na série estrelada pelo Capitão Aubrey. Porque são 21 livros e na maior parte do tempo esses livros se confinam na corveta chamada Surprise. O entrevistador queria saber se esse confinamento espacial significava também um confinamento de licença literária. O'Brian respondeu que não, porque o espaço bem delimitado lhe rendia a conveniência de saber exatamente onde ele estava em todo momento. Essa anedota é relevante
porque eu acho que a mesma coisa se aplica a Jane Austen. Para Jane, mais importante do que inventar diversos cenários era saber muito bem onde ela estava pisando. Se nós estamos lendo um romance da Jane, a gente também sabe onde a gente está, mesmo sem as longas passagens descritivas. A gente tem as 3 ou 4 casas de campo, de tamanho variável. A gente tem um templo anglicano, ainda que no curso dos romances a Jane educadamente nunca nos faça acordar cedo para acompanhar a missa, mas a gente sabe que elas acontecem. A gente tem os jardins, alguns estabelecimentos comuns e ocasionalmente um pouquinho de pradaria bem comportada, feita sob medida para cavalgadas matutinas e caça recreativa. Agora eu te pergunto retoricamente, é mesmo necessário que uma autora ou um autor tenha tamanho domínio sobre o ambiente que está escrevendo? Porque já existiram romances em que o pano de fundo era definido de maneira mais frouxa, mais vaga, mas no caso da Jane, ela tem propósitos literários para permanecer no território conhecido. Se nós não conseguimos perceber tão claramente esses propósitos, isso é porque o mundo que ela inventou não é muito familiar para o leitor ou para a leitora de hoje em dia. Os primeiros leitores de Jane Austen, por outro lado, eles não tinham dificuldade para visualizar o que ela deixava meramente subentendido. Da mesma forma que o Maomé não precisou descrever camelos no Corão para dar aos seus leitores aquele clima de Oriente Médio. Mas o subentendido nos romances da Jane vai além da ambientação. Muitos dos efeitos mais interessantes que ela desenvolve dependem do que está subentendido. É por isso que o John Mullan, no seu ótimo livro, O que Importa em Jane Austen, passa um bom tempo elucidando questões que simplesmente não ocorreriam para alguém lendo no início do século XIX. Para dar alguns exemplos, ele diz: ao ler Austen, é importante saber qual era o valor do dinheiro, quais deveriam ser as convenções de luto e como as pessoas educadas se dirigiam umas às outras. Então, certos capítulos do livro do Mullan lidam com como os cenários são utilizados nos romances. Um dos mais interessantes, aliás, é sobre como ela utiliza os fenômenos meteorológicos para estruturar suas narrativas. Mas eu quero deixar isso de lado um pouquinho no momento e eu quero indicar rapidamente apenas 2 detalhes relevantes abordados por Mullan, entre os muitos outros que eu poderia escolher. Primeiro eu quero falar um pouquinho da constante presença de serviçais nos romances e, em segundo lugar, os jogos que os personagens jogam. Começando pela coisa dos serviçais, é interessante considerar que no início do século XX já existiam várias obras de ficção explorando a vida de pessoas mais, por assim dizer, desafortunadas. E esse interesse já não era exatamente uma novidade, até mesmo na época da Jane Austen. E daí, por exemplo, no começo do século XX, década de 30, nós temos um filme como o clássico La Règle du Jeu, do Jean Renoir. E o Jean Renoir, nesse filme, está trabalhando com um gênero até meio parecido com o da Jane Austen, ainda que o Renoir professe que o filme não é uma comédia de costumes. Mas uma diferença importante é que na casa de campo do filme La Règle du Jeu, a gente também confere as acomodações dos serviçais, e esses serviçais desempenham papéis muito centrais na narrativa, tanto quanto dos nobres e os parvenus no enredo do filme. Em contraste, os serviçais que a gente vê na ficção da Jane, raramente eles interferem de uma maneira muito direta na ação dos romances. Mas isso não significa que eles não estão lá. O John Mullan diz pra gente: para os primeiros leitores de Austen, que estavam tão acostumados com a presença de serviçais quanto a romancista, essas pessoas, elas de forma alguma seriam invisíveis. Os romances contam com que os leitores vejam esses serviçais de um modo que a gente já esqueceu. E os personagens, se eles forem espertos, eles não vão esquecer que eles estão sendo frequentemente observados por esses serviçais.
A Jane não precisa ficar indicando constantemente a presença desses empregados, porque está implícito que essas pessoas estão basicamente incluídas no pacote de casas como as que ela descreve. E só esse pequeno detalhe, que é quase uma parte do pano de fundo, já serve para dar um novo tempero à ação dos romances. Além dos traços psicológicos que ela consegue extrair dos personagens somente através das condutas que eles têm para com os empregados, a constante vigilância desses observadores silenciosos proporciona uma atmosfera de leve paranoia, que se torna particularmente palpável quando se tem em mente a importância que palavras como decoro, respeitabilidade carregam no mundo desses romances. Quando os serviçais sabem de alguma coisa, o mundo também sabe, como diz o John Mullan. Então, ter esses empregados, esses serviçais à espreita, mordomos, cocheiros, cozinheiras, faxineiras, damas de companhia, babás, ter essas pessoas familiares circulando nesses ambientes familiares faz com que uma nova dimensão dramática dos romances se abra pra gente. Ok, agora passando para a coisa dos jogos. Um dos meus capítulos favoritos do livro do John Mullan se chama Quais Jogos os Personagens Jogam? E eu tô certo que poucos leitores de primeira viagem das obras de Jane Austen daria muita importância a uma pergunta como essa. A maioria de vocês vai pensar assim: ok, os personagens de Jane Austen jogam cartas, especialmente o whist. E daí? Isso é uma coisa que as pessoas faziam naquela época. Isso é antes do Paulo Coelho ter inventado aquele jogo chamado Magic e do Reggie Fils-Aimé ter inventado os videogames. E eu vou dar razão para você sobre o fato de que os jogos de cartas realmente são os mais populares que aparecem nesses romances, embora existam alguns outros também. Mas o caso é que, segundo John Mullan, a Jane não está mostrando esses joguinhos só para que a gente tenha um pouquinho de documentação histórica ficcional sobre como as pessoas passavam as tardes chuvosas durante o período regencial. E o Mullan prossegue, dizendo que nos romances esses jogos servem aos propósitos da romancista. Já que os primeiros leitores seriam capazes de reconhecer os jogos específicos que são mencionados, eles também seriam capazes de ver a disposição do espaço e dos agrupamentos conversacionais que os jogos produziam. O primeiro propósito dos jogos nos romances é dividir e dispor os personagens. E aí a gente tem mais uma vez um caso em que o leitor contemporâneo da Jane tem uma vantagem sobre os nossos contemporâneos. Mais uma vez, as pessoas daquela época percebem efeitos que para nós são invisíveis. Se o invisível se fizer visível de novo, a gente pode conferir alguns efeitos muito interessantes. Eu não posso exaurir esse assunto aqui, mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou reproduzir aqui o primeiro exemplo que o Mullan oferece da dinâmica espacial introduzida pela jogatina. Ele diz: em Orgulho e Preconceito, o romance da Jane que mais frequentemente coloca seus personagens para jogar cartas, o primeiro jogo é um em que todos os personagens presentes jogam, exceto por Elizabeth, que desse modo fica livre para importunar os outros. Nesse caso, os personagens estão jogando um jogo chamado Lanterlow, que precisa de no mínimo 5 jogadores e pode comportar mais. A Elizabeth não está jogando porque os valores envolvidos na jogatina dos bons vivants, como o Sr. Darcy e o Sr. Bingley, parecem ser um pouquinho altos demais para ela. Mais adiante, o Mullan explica qual é o efeito desse dispositivo literário na cena que a gente está vendo. Todos, exceto a Elizabeth, estão fixados na mesa dos jogos. Os diálogos que vêm a seguir são moldados por esse fato, e a liberdade de Elizabeth para zanzar pela sala, podendo se distanciar do grupo ou se aproximar dele, permite que ela expresse sua liberdade galhofeira no diálogo. Então, todos, exceto Elizabeth, devem falar com a mente parcialmente ocupada no jogo, enquanto ela dispara seus comentários sarcásticos. Esse é apenas um exemplo de como um jogo pode afetar a disposição desses personagens. Existem ocasiões em que o posicionamento específico das pessoas numa mesa de jogo é relevante. Então, não é exagero dizer que os jogos nos romances são tão importantes quanto as danças de quadrilha que a Jane Austen também mostra pra gente na hora de dispor essas pessoas.
E coincidentemente, sempre que há um baile, é inevitável que haja um grupo de personagens, normalmente os mais velhos, que ficam jogando cartas. Pois bem, esses dois elementos que eu indiquei e tentei tornar conspícuos novamente para vocês, eles servem para ilustrar um ponto mais genérico, que retoma o que a gente estava discutindo anteriormente. E esse ponto é que a Jane Austen, ao desenvolver a sua ficção, na verdade ela estava sim muito interessada nos aspectos visuais e espaciais da ação que está sendo narrada. Mas esses elementos também mostram que esse interesse se manifesta de uma maneira peculiar, um pouco diferente da forma que ele aparece em certos romances tidos como paradigmas de excelência nessa forma literária. A primeira coisa que a gente estabeleceu é que a Jane Austen é uma autora que gosta de saber onde está pisando, e por isso ela não realiza mudanças drásticas de cenário. Depois, esses exemplos que eu escolhi parecem nos dar a impressão de que muito do esmero da Jane ao construir a mise-en-scène dos seus livros não está concentrado em descrever exaustivamente, digamos assim, os bloquinhos que compõem a cena, e sim explorar os efeitos possibilitados pelos diferentes padrões de posicionamento desses mesmos bloquinhos. E eu vou pedir que vocês me desculpem pelo teor levemente Lego ou Playmobil dessa analogia. Então, os serviçais seriam bloquinhos que frequentemente se impõem discretamente no padrão. Os jogos são uma das várias maneiras de alterar o padrão dos bloquinhos. Daí eu te pergunto, que tipo de autor é esse? Que sempre sabe onde está? Que normalmente não pode ir muito longe em termos espaciais? Que sempre procura saber onde está cada coisa em cada cena? Então, esse é o momento que eu apresento para as senhoras e para os senhores, é o argumento, ou a tese, ou o palpite central desse esboço de uma apologia aos espaços confinados e modestamente descritos da ficção de Jane Austen. Eu acho que a preocupação da Jane com a sua ambientação literária tem mais afinidades com o interesse do dramaturgo, cuja área de atuação envolve tirar proveito da disposição dos personagens e dos objetos do palco, do que a do romancista que quer se aproximar da poesia através de descrição. E para ser franco com vocês, eu não sei se esse aspecto teatral dos romances da Jane já foi muito explorado pelos críticos literários. Eu sabia que ela amava peças, mas eu não tinha ideia de como essa influência se manifestava até algum tempo atrás. Mas daí, quando eu estava fazendo uma pesquisa para escrever o que eu iria falar nesse vídeo e nos próximos, eu li pela primeira vez a palestra do Vladimir Nabokov, que eu já mencionei algumas vezes aqui, a palestra que o Vladimir escreveu sobre Mansfield Park. E eu sempre acho os textos do Nabokov muito inspiradores, mesmo quando eu discordo de muita coisa, e já fazia um tempo que eu queria ler essa palestra. Então, nesse texto que o Nabokov faz é comparar a estrutura de Mansfield Park com a de uma peça, de modo que a divisão do romance em 3 volumes na publicação original seria análoga à divisão de uma peça em 3 atos. Tá bom que, especialmente nos dias de hoje, a estrutura em 3 atos existe de forma implícita em outros tipos de ficção, notavelmente nos filmes, né? Mas não há dúvidas que a formalização de uma estrutura dividida em atos é principalmente associada à dramaturgia e o teatro. O caso é que esse ensaio do Nabokov realmente bate várias vezes na tecla do teatro, e ele passa um bom tempo esmiuçando aquela seção do livro em que os jovens travessos do romance tentam produzir uma peça um tanto quanto obscena em Mansfield Park durante a ausência do dono da casa, né, o Sir Thomas. Mas a alusão mais interessante ao teatro que existe nesse ensaio é quando ele vai descrever o episódio em Mansfield Park em que os personagens estão explorando a propriedade do Sr. Rushworth. Nesse momento ele diz pra gente que o romance está prosseguindo quase literalmente como se fosse uma peça. Ele explica como nessa cena os personagens estão divididos em grupos, como se fossem direções de palco mesmo. Nós temos um grupo que está a Fanny, um outro grupo que tem o Henry Crawford, um terceiro grupo com a Julia e assim por diante.
E essa passagem toda me chamou a atenção porque eu me dei conta que realmente todo esse segmento ambientado na propriedade do Sr. Rushworth ficaria muito bem em um palco. Eu posso até imaginar o portão de ferro trancado e o banquinho rústico onde a Fanny fica sentada enquanto outros personagens passam por ela nesses grupos, né? Claro que ao dizer isso eu não estou negando que o charme da cena iria se perder um pouco sem a narração. E é aqui que a gente pode perceber mais uma vez as técnicas da Jane Austen em ação. Por que ela divide os personagens em times, em grupos, né? Da mesma maneira que ela dispôs os personagens através de jogos ou de danças ou de outras técnicas. O portão é um ponto de referência. Se o grupo não está diante do portão, ele deve estar mais próximo da casa do Sr. Rushworth ou além do portão, continuando a explorar o bosque. E é assim que a Jane controla o ambiente dela. E eu fui percebendo que esse tipo de mecanismo não era de forma alguma incomum nos romances da Jane. E a sugestão do Nabokov, além de oferecer a comparação muito apta com o teatro, também casava muito bem com outras discussões sobre as técnicas encontradas nesses romances que eu li no livro do John Mullan. Então esse esboço de uma apologia aos espaços confinados foi uma tentativa minha de combinar algumas dessas ideias que eu absorvi recentemente e começar a mostrar por que nada do que acontece nos espaços confinados da ficção da Jane Austen é por acaso. A ideia é que o espetáculo sempre é meticulosamente dirigido por essa autora. E você, o que você achou? Você concordou, discordou? Tem alguma dúvida, alguma aflição? Por acaso é exatamente assim que você vê esses livros? Você sentiu a mesma coisa que eu enquanto você estava lendo? Ou você achou essa teoria meio furada? Por favor, eu quero que você divida os seus sentimentos comigo. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que existe a caixa de comentários do YouTube. E no momento só me resta dizer que eu espero que você continue a acompanhar essa série. A gente está preparando coisas legais para o futuro. E desejar que vocês todos continuem muito firmes na cela de suas respectivas vidas aí. E por hora é isso aí, gente. Até a próxima, moçada!